Olá, gente, boa tarde. Vocês me escutam bem? Meu som tá ok? Eu tive aqui um probleminha para entrar no horário. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live em formato aula, né? Ainda tô aqui com o fone para ver se a transmissão tá ok, tá tudo dando certo. Se vocês estão me ouvindo bem, se não tá tendo nenhuma redundância de som aí, mas eu tô vendo aqui tá tudo bem, tudo show. Beleza. Pois vamos embora. Vou largar aqui meu fone um pouquinho e aí qualquer coisa vocês vão me falando aqui pelo chat, tá? Horas eu vou olhar para cá onde está a minha câmera e hora eu vou olhar para cá onde está o chat, tá bom? Então, vamos lá, vamos juntos. Sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho a respeito do que hoje, a respeito das metodologias ativas, tá? Vamos construir, desconstruir, vamos trazer para cá, para esse momento, o que a gente sabe, o que a gente precisa aprender e, principalmente, o que a gente pode fazer conexão com aquilo que nós já fazíamos em sala de aula e com este novo, né? Com este boom aí do ensino remoto, do ensino híbrido, enfim. Então, vamos embora, vamos embora. Gente, eu espero que vocês todos estejam bem, né? A minha função aqui nesse canal e nessas lives é justamente auxiliar vocês. Então, eu tô vendo que a internet está oscilando um pouquinho, né? Então, o que me move aqui é justamente eu estar junto com vocês, né? Então, eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês possam trazer a disposição e o interesse para esse momento, né, que nós teremos, tá? Eu vou só mudar um pouquinho aqui a minha internet, tá? Não sei se ela já tá, se ela tá ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos dados. E, bom, parece que deixa eu dar uma olhada aqui como que tá a internet, porque para vocês não serem prejudicados aí, né? Então, bom, vocês ficarem aí bem antenados, bem plugados aqui comigo, beleza? Tá tudo ok? A internet está falhando aí para vocês? Tá tudo bem? Gente, eu sou professora, né? Então vá me dando feedback aí, porque esse negócio de youtuber não é muito a minha praia, não, hein? Beleza? Então eu espero que todos vocês estejam bem. Nós não estamos numa situação muito confortável, né, em termos do nosso contexto socioeconômico, familiar, mas nós estamos, né? Então, que a gente possa trazer esse momento da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E que a gente possa encontrar na sala de aula, e aí eu trago o que eu sinto também para vocês, que eu espero que vocês sintam, que vocês possam trazer para a sala de aula esse regozijo, essa esperança, essa alimentação e retroalimentação de motivos, né? Então, todos os dias eu fico assim ansiosa para falar com meus alunos, para ver assim, né, entre aspas, os meus alunos, para saber o que é que eles têm de novo, o que é que eles têm de agregador, o que é que eles acharam da última atividade. Estou tentando inovar, estou tentando lançar coisa nova. É óbvio que isso com certeza suga mais ainda a nossa energia. Mas que neste momento você, professor, você, professora, traga a sua energia para essa situação de aprendizado, que é um aprendizado para todo mundo, né? Inclusive para nós, professores. E quando a gente encontra aí no nosso aluno, quando a gente recebe deles um feedback, a gente recebe uma resposta, a gente vê aquela aprendizagem ali aparecendo à tona, a gente fica realmente satisfeito, né? Então, que nós possamos ter essa satisfação dentro da docência e eu espero poder ajudá-los nesse processo, nessa caminhada, tá bom? Bom, então, vamos lá, vamos começar. Seguinte, eu sou a professora Alana Carvalho, tá? Eu sou cearense, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação, sou muito curiosa das novas tecnologias e desde a minha formação de graduação eu estudo sobre avaliação. Então, em toda apresentação eu faço a mesma apresentação, mas eu sempre digo alguma coisa diferente.
E o que eu tenho para dizer hoje de diferente é que, professor, não importa o ano que você se formou, não importa que faculdade você fez, o que importa é a sua disposição em aprender e aprender a aprender. Todos os dias, esse conhecimento que a gente constrói, todos os dias ele é revigorado por novas situações, situações muitas vezes desafiadoras. Então, professor, professora, tenha em mente que a sua disposição é 80%, né, da sua formação, certo? Por que eu estou falando isso? Alana, você não dá, então, você não dá a devida, você não dá assim, você não respeita que o professor tenha que ter uma graduação, etc., um mestrado, doutorado, né? Concordo plenamente que o professor, quanto melhor formado ele for, com certeza o melhor resultado da aprendizagem do aluno dele ele poderá dar. Mas isso não é suficiente. Além do professor ter uma formação qualificada academicamente falando, o professor precisa ter algo interno a ele que faz parte do saber experiencial, faz parte do saber valorativo dele, que é justamente a disposição. É o querer estar na docência, é o querer estar na sala de aula. Então, se você tem essa necessidade, né? Se você tem essa demanda de trazer um trabalho bacana, de repensar alguns conceitos em sala de aula, de se angustiar com algumas demandas dos seus alunos, né? Então, isso faz parte do seu processo formativo, porque isso é o que vai estimular a tua curiosidade em aprender. E se nós, hoje, estamos chamando o nosso aluno para aprender a aprender, por que que nós não vamos fazer o mesmo? Então, professor, professora, eu te convido a pegar fogo aí nessa disposição, procurar material, achar os vídeos no YouTube, seguir o professor, conversar, trocar figurinhas, porque nós estamos aqui para isso, tá certo? Nós somos uma grande rede. Eu senti a necessidade de falar isso, porque muitas vezes a gente quer saber o título, qual o título da pessoa, qual é o título acadêmico da pessoa. Ah, não, só serve se for doutor. Não, não, muito pelo contrário. Na verdade, o que serve é aquela pessoa que tem disposição, que quer mudar, que quer transformar, que faz a coisa acontecer e que olha para a situação como uma proposta de crescimento e de aprendizagem. Então, vamos lá? Vamos junto? Vamos comigo. Prepara aí que eu quero que você faça uma relaçãozinha bem rápida, tá? Pega papel e caneta. Lá vai a Alana de novo com papel e caneta, né? Porque a Alana não deixa o papel e a caneta, não deixa mesmo não. Bora, pega papel e caneta e escreve aí o que, que você entende por metodologia ativa. Coloca o título assim, ó, metodologia ativa. E vai puxando umas setinhas, vai puxando o que tu entende. Coloca aí o que tu acha que é, sei lá, puxa aí. Puxa aluno, aprendizagem, formação, planejamento. Vai puxando, vai pensando aí o que tu acha que tem a ver com metodologia ativa e coloca aí no teu papel, tá? Vou dar 30 segundos pra vocês colocarem aí no papel. Ai, Alana, lá vem tu com essa atividade de novo para colocar no papel, né? Por que que tem que fazer isso? Gente, é o seguinte, é importante que vocês coloquem no papel, porque vocês estão fazendo o exercício de trazer o conhecimento que vocês têm, a bagagem que vocês têm a respeito desse conteúdo, né? Então, a gente está puxando âncoras que vão fazer a relação necessária para que vocês possam aí acomodar esses novos conceitos ou essas novas ideias que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Então, é muito importante que você faça essa atividade, beleza? Fez? Ei, então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo hoje, né? Bom, primeiro a gente vai conhecer o conceito de metodologias para quem ainda não conhece e também para quem já conhece e quer se aprofundar um pouquinho, vamos compreender algumas possibilidades que o ensino remoto ele traz ou as metodologias trazem para o ensino remoto, ou o ensino remoto traz para as metodologias ativas. Quem será? Quem será que traz o que para quem, né?
Vamos conversar sobre isso, tá? Fica tranquilo. Bom, por que metodologias ativas, né? Por que este termo? Porque a aprendizagem é ativa. Vamos pensar um pouquinho, vamos lá. Desde da infância, né? Quando você era criança, você aprendia? De que forma você aprendia? Exatamente, eu ouvi tudo que você falou daí. Você pegava, você cheirava, você colocava na boca, né? E aí acabava se machucando muitas vezes, brincando de alguma coisa e tal. E na adolescência, nós aprendemos, não aprendemos? De que forma nós aprendemos? Né? E aí o pessoal vai dizer assim, ah, os adolescentes só aprendem quebrando a cara, né? Ou fase maravilhosa da nossa vida, não é não? E na vida adulta? De que forma nós aprendemos? Nós aprendemos? Eu aprendo. Vocês aprendem? E na melhor idade, nós aprendemos? Aprendemos sim. Tem muitos exemplos de aprendizagens. Então, em que fase da vida a gente não aprende? Ou a gente para de aprender? Em nenhuma. A aprendizagem faz parte do nosso processo humano de ser e estar no mundo. A aprendizagem ela é ativa. Todo mundo tem sede, tem curiosidade de saber alguma coisa, de querer saber alguma coisa, interesse em algo, e isso vai levando componentes, fatores que vão consolidar no que nós chamamos de aprendizagem. É óbvio que você tem uma aprendizagem mais regulada dentro das instituições escolares e você tem uma aprendizagem mais informal nas instituições de família, né, e outras instituições sociais. Então, quando a gente pensa metodologia ativa, por que é metodologia ativa? Porque a aprendizagem é ativa. E a metodologia que a gente está falando aqui, a gente está falando metodologia para quê? Para quê? Para aprendizagem que é ativa. Rapaz, vocês são muito bons. É isso mesmo, galera. Então, vocês já posso, né, terminar a live aqui, porque vocês já sabem por que a metodologia é ativa, né? Calma, falta o segundo objetivo, né, professora? Falta. Mas vem cá, por que a aprendizagem ela é ativa e quais são os componentes que formam essa ativez? Né? Então vamos lá. Quando a gente pensa nessa aprendizagem ativa e pensa na instituição escola, a gente pensa numa aprendizagem intencional. A gente pensa numa situação de aprendizagem que é toda planejada, toda preparada para o resultado específico de aprendizagem. Ok? Ok. Então, quando a gente pensa, que é sobre isso que eu vou tratar hoje, tá, gente? Então, quando a gente pensa nessa aprendizagem intencional, tem alguns componentes dessa aprendizagem que a gente precisa considerar. Olha só quais são eles. Opa, é desse lado aqui. Opa, é desse lado. Então, quais são os componentes da aprendizagem intencional? Aqui! Tá aqui desse lado, olha só. Fatores da aprendizagem. Então, o que compõe o processo de aprendizagem? Planejamento da situação de aprendizagem e o ambiente favorável para a aprendizagem. Então, eu tenho 3 elementos que vão fazer parte dessa aprendizagem intencional, beleza? Mas calma lá, vou falar de cada um deles. Quando a gente fala dos fatores de aprendizagem, a gente está falando como que a gente aprende. Né? A gente tem vários vídeos aqui pelo YouTube, algumas aulas também do curso lá de tecnologias em educação, ensino híbrido e inovação pedagógica do Laboratório Digital de Educação da UFC. Não estou fazendo propaganda, só estou comentando. Mas convido vocês a assistir lá a aula do professor Gabriel, que fala um pouquinho a respeito desse processamento neurológico do processo de aprendizagem, tá muito bacana lá a aula. Mas como que a gente aprende? A gente mobiliza elementos, fatores, para que nós possamos, de fato, ativamente construir essa aprendizagem. Então, olha só os termos que eu estou utilizando. Eu estou utilizando os termos construir a aprendizagem. Então, eu acredito muito fortemente que a gente constrói relações significativas diante de uma situação para reagir, para ter um comportamento, para ter uma resposta. Então, todos esses aparatos que a gente usa, a gente vai precisar de alguns outros elementos que vão fazer parte desse, vamos chamar assim, know-how que a gente precisa.
Então, concordam que para eu aprender eu preciso ter atenção? Preciso ter atenção. Atenção por quê? Porque eu preciso selecionar aquilo que cabe o meu interesse, a minha emoção, o meu bem-estar, etc. e tal. E aí vão ter outros fatores associados. Mas, de fato, eu preciso ter uma equalização. Não tem um rádio que a gente equaliza assim? Vixe, é o novo, né? A gente equaliza assim as FMs do rádio, né? Então imagina que a gente está equalizando aqui o nosso cérebro para captar determinada situação, determinado elemento em que nós vamos colocar toda a nossa energia de visualizar aquilo. E não é só visualizar no sentido da física da visão, é visualizar no sentido de fazer conexões, que aí eu já utilizo o quê? A memória, fazer conexões, e utilizo também o quê? A percepção de situações que eu vivi, ou de situações que eu senti, ou que eu experimentei, que vou ali fazer essa tal dessa conexão. Então, quando eu penso em aprendizagem, eu regulo a minha atenção, eu preciso entender que a minha memória ela é um passo fundamental para que eu consiga, de fato, não só reter a informação, mas para que essa informação retida ela vá fazer uma relação significativa com alguma outra que já existe em mim, para que eu possa ter aí, então, um conceito melhor elaborado. Deu para entender? Tá captando? Tá tudo ok? Tá todo mundo bem? Beleza. E aí eu falei também da percepção, não foi? E a percepção não é sensação, tá? A sensação faz parte da percepção, mas ela não é totalmente a percepção. A percepção, ela é mais do que simplesmente o sentir. O sentir como é que eu posso dizer? Interpretado. É o sentir interpretado, é o sentir representado. Então você sente com uma leitura de mundo. Então a percepção, ela é isso. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente precisa, obviamente, né, dar valor aí aos nossos sentidos, né? Então, a gente olha, a gente escuta, a gente prova, né? A gente inala, né? Então, a gente toca, né? Então, os nossos sentidos, eles vão ser muito gritantes na infância, e ao longo do tempo, o nosso pensamento, que vai se tornando mais complexo, vai fazendo com que os nossos sentidos não necessariamente precisem ser tão aguçados. Olha só que bacana. É por isso que a gente trabalha tanto material concreto, trabalha com musiquinha, trabalha com brincadeiras, com jogos na infância. Alana, mas a gente não perde essa sensação, a gente não perde o sentido, a gente continua tendo sentido, né? Então, a gente precisa perceber que o processo de aprendizagem, apesar das suas fases e suas etapas, ele é um processo multifatorial, ele é um processo complexo, é um processo que relaciona esses fatores desde a mais tenra idade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se a gente acha que precisa trazer mais percepção para a infância, a gente precisa trazer percepção ao longo de toda a vida. Então, muitas vezes a escola ela se torna assim um negócio que não dá nem para descrever, porque na adolescência, né, o adolescente ele não consegue mais assim, ele não consegue ter aquela percepção na escola. Né? Ele não movimenta. Outro aspecto da aprendizagem, né? Ele não movimenta, ele fica sentado na cadeira, as costas retas, olhando para o único ponto, que muitas vezes, né, nem lá essas coisas todas, e ele tem que aprender, né? Então, como que você aprende amarrado? Literalmente, né? No sentido simbólico da palavra, tá? Então, a gente precisa entender que esses fatores que compõem a aprendizagem, percepção, atenção, memória, falei agora um pouquinho do movimento, eles vão ser altamente necessários para que, de fato,
a aprendizagem ela ocorre de uma forma substancial. E aí eu deixei por último para falar sobre ele, porque ele vai trazer muitos das nossas ações a partir de todo esse remeleixo que a gente sofreu, né? De todo esse bagunçado que a gente teve aí, um fator que vai ser primordial, principalmente para os nossos adolescentes e para as pessoas adultas, que é a motivação. E a motivação, a gente tem dois tipos, né? A externa e a interna. E aí, quando a gente é criança, a gente é muito motivado pelo externo. Ah, faz isso que eu te dou isso. Faz isso que, né? Faz isso, né? Então a gente vai ali moldando o comportamento da criança para sempre esperar a motivação externa. E aí, isso muitas vezes é interessante, é necessário, mas outras vezes em excesso acaba aí não permitindo que esse indivíduo ele possa processar e começar a construir a sua motivação interna. A motivação interna, ela faz parte de um repertório de maturidade, maturação mesmo, de uma percepção, de um entendimento de mundo, de uma leitura de mundo, de uma socialização, de uma construção pessoal do eu. Por isso, nós precisamos trazer isso fortemente para, principalmente, a etapa do ensino médio. Né? Ali nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, graduação, é algo que vai ser assim, substancial na aprendizagem desses meninos. Porque quando que um adulto aprende? Aprende no sentido de se matricular num curso, de ir às aulas. O que faz com que ele faça isso? É uma motivação muito forte. É uma motivação do âmbito de melhorar no emprego salarial, é uma motivação no âmbito de se esclarecer no mundo a partir de uma profissão, né, de uma função. Então, a gente precisa começar a pensar que esses fatores, eles são primordiais dentro do processo da aprendizagem escolar, desde a infância. Então, se a gente quer realmente que aconteça, né, que esse fenômeno da aprendizagem, ele seja significativo e ele seja, de fato, visto a olhos nus, a gente precisa trabalhar com esses fatores. Tá? Então, eu acredito que hoje muita gente chegou aqui ou vai assistir esse vídeo depois, justamente porque tem uma motivação. E a motivação pode ser desde chamar mais atenção dos alunos, né, captar melhor o feedback deles e como eles estão nas aulas de ensino remoto, como pode ser também se engajar em um novo posto de trabalho. Então, a motivação de vocês, ela vai ser essencialmente a base para que vocês topem qualquer parada. E o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente já vou para o segundo tópico, quando a gente pensa na metodologia ativa, a gente está pensando em todo um arcabouço organizacional daquela situação de aprendizagem que a gente vai lançar aí objetivos, conteúdos em torno da ativez do educando. Então, quando a gente pensa o planejamento dessa situação de aprendizagem, naturalmente a gente vai propor, e aí por isso que eu circulei, metodologias e metodologias que sejam o quê? Ativas. Por quê? Porque a gente olha para a aprendizagem. Vale, Alana, então eu já faço isso, mulher, na minha prática. Olha que legal, né? Olha como a gente está reconstruindo e como a gente está dando nome aos bois, né? E muitas formações de professores, eu acho muito bacana isso, né? Porque quando a gente traz o conceito e a gente estuda um pouco mais sobre o conceito, a gente acaba vendo que de uma forma ou de outra, mesmo assim, nas escuras, a gente já fazia aquilo, né? Mas a gente não tinha um nome para aquilo, né? Então, eu acho muito interessante esse aprimoramento e essa reconstrução. Foi por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, viu? Então, quando a gente pensa no planejamento da situação de aprendizagem,
eu preciso trazer, obviamente, né? Eu coloquei aqui só para a gente lembrar, tá? Objetivo, conteúdo, metodologia, recurso, avaliação. É o básico do planejamento. Não dá para você pensar numa estratégia, num plano de aula que tenha uma situação significativa de aprendizagem se você não tiver estes elementos, tá? Até porque nós somos profissionais. Né, hoje eu estava dizendo para aula, estava dizendo lá na aula dos meus alunos de didática, né? Eu falei, gente, olha, são duas coisas completamente diferentes. A gente atuar dentro de um planejamento e o planejamento ser flexível e a gente atuar dentro do improviso, tá? São duas coisas diferentes. Às vezes a gente vai precisar improvisar, vai, mas a gente vai improvisar dentro de um planejamento que a gente tentou descortinar para o flexível e não foi. Mas a gente não vai improvisar a vida toda porque nós somos profissionais. Né? Então, é muito importante que quando a gente vai pensar numa aula, a gente vai pensar numa atividade, a gente traga esses elementos, inclusive, não só para o aluno, mas também para a família, e entender o que é que você vai fazer ali naquela hora. Né? Porque se você disser para a família, ó, pega essa caneta aqui e pegue, sei lá, pega esse pregador aqui, bote o pregador ensine a criança a botar o pregador na caneta, né? Mas qual é a intenção disso aqui? Né? Por que eu estou fazendo isso? Será que é para a criança poder trabalhar a motricidade fina, né, do indicador com o polegar? Né? Então, será que é porque a caneta ela cabe melhor aqui no grau que eu estou fazendo de elevação aqui? Eu inventei, tá, gente? Isso aqui foi do nada, isso aqui não foi planejado. Foi só um exemplo. Mas eu preciso ter um embasamento para a minha situação de aprendizagem, para que ela, de fato, seja assim comprada. Vou usar esse termo, tá? Desculpa, mas eu vou usar esse termo para que ela seja assim comprada, né? Por quem está participando desse processo. Quando eu comecei a utilizar metodologias ativas na sala de aula, eu precisei fazer propaganda para os meus alunos comprarem. Né? Por quê? Porque é completamente diferente do que eles estavam acostumados a fazer. O aluno estava acostumado a chegar na sala, se ajeitar aqui, né, ficar bem confortável na cadeira e ficar olhando para o professor. Né? E aí chegou a professora, professora, bora ficar de pé, bora fazer uma roda, vamos para lá, vamos para não sei aonde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nananana. Então, assim, não é simplesmente você fazer o planejamento e esperar que ele vá ser cumprido. Que ele seja cumprido, né? Esperar que ele seja cumprido. Mas você precisa também trazer essa provocação para quem está dentro do processo entender por que você está fazendo aquilo. Então, você cria um ambiente favorável para a aprendizagem. Você começa a ter uma relação mais dialógica, uma comunicação mais eficaz, uma escuta ativa do que os alunos, quais são as motivações dos alunos, o que eles estão gostando, o que não deu certo, o que eles preferem, quais os interesses, etc. Você traz a mediação como uma ação coordenada sua. Você não traz a imposição, você não traz o autoritarismo, você não traz como é que eu posso falar? Também a abstinência, né? De você, a abstenção, na verdade, né? De você não fazer nada. Vou deixar eles fazer o que eles quiserem, né? Não é assim. Você precisa ter uma ação coordenada dentro do seu planejamento visando a aprendizagem. É por isso que você tem que ter um objetivo, você tem que ter muito claro isso para que você possa coordenar e de fato mediar, né? E aí eu coloquei a mediação pedagógica e também coloquei um clima harmonioso. O que é um clima harmonioso? Você chega na sala, bate a porta, porque aqui no remoto não dá pra gente bater a porta, né? Dá pra gente gritar, né? Você tá aqui na câmera, aqui com o aluno e tal, conversando, e você, ei, fulano, tá fazendo o quê? Vocês levaram susto, não foi? Pois é. Então é a mesma coisa que você chegar na sala assim, bater na porta, abrindo a porta de uma vez e colocando assim os livros muito, muito forçadamente na mesa e dizendo agora vocês vão ter que aprender e tá. Então você cria um clima que não é favorável, né? Qual que é o clima favorável para a aprendizagem? Alana, qual que é o clima favorável para a aprendizagem? É justamente quando o aluno ele se sente tranquilo, ele se sente à vontade de trazer a sua atenção, de trazer o seu movimento, né, de trazer a sua contribuição, as suas expectativas, de trazer o seu eu para aquele momento. Então, o clima favorável é quando o aluno ele tá ali com você. Vale, Alana, mas o aluno tá ali comigo.
Alana, eu sinto que no ensino remoto eu não consigo saber se o aluno está ali comigo. Já no ensino presencial eu sabia que ele está... Engano seu, né, meu querido? Né, minha querida? Porque muitas vezes no presencial os meus alunos estavam de corpo presente e não, de fato, focados. Eles não estavam ali. Eles estavam em qualquer lugar do planeta, menos ali. E por que que no ensino remoto vai ser diferente? Né? Então a gente precisa ser, precisamos ter, na verdade, uma escuta ativa para sermos mediadores. Tá? E como que a gente faz isso? A gente faz isso, aí eu vou falar a linguagem dos meninos, né? Não enchendo o saco. Né? Como é que a gente não enche o saco? Né? Ficar trazendo para eles toda uma incorporação de comportamentos, de valores, de etc., que eles só vão realmente aprender e fazer se você trouxer uma situação, se eles vivenciarem, se for experienciado, se tiver uma metodologia que seja ativa, ok? Então, para a gente conseguir chegar nessa aprendizagem, o que, que a gente precisa fazer? Por onde a gente deve caminhar? Então, eu trago aqui vou mudar aqui meu lado, agora eu vou para o lado de cá. Eu trago aqui uma definição do que é ensino. Né? É uma definição bem didática, que a gente vê nos cursos, nas disciplinas, e que traz, na verdade, dentro dessa definição, muitos elementos que às vezes a gente não para pensar sobre eles. Vamos dar uma lida? Olha só. Ensinar significa mobilizar elementos da didática. São eles objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, a própria ação docente e a participação discente. Então, quando eu falo ensino, eu preciso trazer todos esses elementos dentro de um grande plano. E quando eu trago todos esses elementos, eu preciso, obviamente, ter um norteador. Eu preciso ter uma proposta de execuibilidade dessa forma de ensino. Então, durante muito tempo, a gente trouxe um ensino que ele era altamente, todos os objetivos eram altamente objetivos de ação simplista, né, de identificar, conhecer, identificar, conhecer, identificar, conhecer, e quando a gente precisava trazer um objetivo mais aprofundado de análise e avaliação, o aluno não conseguia fazer. Por quê? Porque a gente estava muito nos objetivos simplistas, trazendo a transmissão da informação. Então, a gente precisa ter esse panorama do que tipo de ensino é pedido hoje. Do que o mundo precisa em termos de ensino. Então, a gente precisa de um ensino que mobilize muito mais elementos que não só esses elementos cognitivos mais simplórios, mas que a gente tenha um aprofundamento nesses aspectos cognitivos, procedimentais, atitudinais do indivíduo. Que o indivíduo possa perceber as áreas do conhecimento e ele possa perceber as áreas do conhecimento não só dentro da sua disciplina ou daquela caixa, mas que ele possa interligar essas áreas do conhecimento para resolver situações práticas do dia a dia, para resolver situações que vão desencadear no desenvolvimento de toda uma região, de todo um município, de todo um país. Então, quem que vocês acham que deve estar resolvendo os problemas do Brasil hoje? São pessoas que passaram um dia pela escola, são pessoas que passaram por uma formação. E como que foi essa formação? Será que hoje a gente encontra nas instituições e as mais diversas possíveis, a gente encontra um corpo gestor que tem uma escuta sensível? Será que a gente encontra profissionais que tenham um espírito de colaboração? Será que a gente encontra pessoas que podem ver o problema e não só ficar batendo a cabeça com uma única solução, mas que veem diversas situações resolutivas para aquele caso, né? Então, a gente precisa entender que a nossa forma de ensinar, ela vai estar relacionada com a própria necessidade do ser no mundo, né? Concordam comigo? Então, eu trago aqui que hoje, por exemplo, no contexto da pandemia, esse ensino, ele está numa forma não presencial, que é na nossa forma remota,
que é o que é a forma que nós não conseguimos, desculpa, é a forma que nós conseguimos não parar. É o único meio? Tem outros? Tem, mas precisa de uma estrutura, precisa de um plano, precisa de um planejamento, né? Mas enfim, não é bem o ensino que eu vou falar hoje, né? Assim, não é o ensino remoto em si. Mas a gente consegue fazer metodologia ativa no ensino remoto? Vamos ver. Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando de quê? Metodologia que se preocupa com a ativez, o movimento, o protagonismo do aluno, tá? Então, as metodologias ativas, elas são estratégias didáticas dentro do processo de ensino que vão reconhecer a ativez e a significância da aprendizagem. Então, dentro dessas metodologias, eu vou utilizar estratégias que o meu aluno seja um protagonista. Eu vou utilizar estratégias que eu possa ou não ter a mediação ou o apoio das tecnologias digitais, estratégias que podem ser em grupo ou individuais, estratégias que eu posso estar com o meu aluno falando de ensino remoto de forma síncrona e de forma assíncrona, estratégias que eu posso estar falando um pouco mais do ensino híbrido de forma presencial e ou remota, à distância, né? Então, as metodologias ativas, elas vão ser muito mais do que simplesmente a aplicação de uma técnica. Elas vão trazer também no seu escopo essa fundamentação na aprendizagem, beleza? Vamos lá pegar papel e caneta de novo, porque agora vocês vão colocar as ideias que vocês tiveram a partir de tudo isso que eu falei, tá? A respeito da aprendizagem, a respeito das estratégias, das metodologias, e aí vocês vão colocar aí. Depois que você fez aquele guarda-chuvando que é a metodologia ativa para você, faz assim uma seta, né? Faz assim um compilado aqui embaixo e coloca lá a sua primeira ideia, o seu primeiro passo para iniciar a utilizar-se das metodologias ativas no ensino remoto. Vai, escreve aí. Exatamente, comentário aqui, né, da Lívia, muito importante a gente refletir sobre a aprendizagem. A Morgana coloca, né, super interessante essa questão da motivação. Não temos a dimensão do poder que um professor motivado pode ter na vida de um aluno. É sim, Morgana. E ela ainda coloca, interessante também, Alana. Temos um apoio agora com a BNCC nessa questão da aplicabilidade do conteúdo, da possibilidade de unir o conteúdo ao projeto de vida, que é um outro aspecto, né? Para além da aplicabilidade do conteúdo, a gente tem aí uma reflexão e uma discussão acerca realmente do papel da escola, né? Então, para que serve a escola? Se a escola não serve para agregar na sua situação de indivíduo, na forma integral, para que a escola serve, né? Eita, Lana, pegou pesado agora. Peguei pesado. Pois é, então, quando a gente trata de alguns elementos que estão hoje na nossa contemporaneidade, a gente precisa fazer conexão com outros elementos que a gente viu até mesmo na nossa formação inicial. E a gente precisa se colocar em xeque, né? A gente precisa mesmo se perguntar, nossa senhora, qual é a função da escola, então? O que é que eu estou fazendo do ensino, né? Por que eu estou ensinando? Para que eu estou ensinando? Eu estou formando o quê? Quem, né? Então a gente precisa se colocar essas questões, essas perguntas para ajudar não só na nossa prática, mas para nos ajudar a entender qual que é a nossa demanda de aprendizagem. Exatamente. Beleza? Então você anotou aí o primeiro passo das suas metodologias ativas. Gostei de ver. Muito bom. Então eu vou me colocar um pouquinho mais aqui para baixo para falar com vocês. Olha só. Eu trago aqui algumas possibilidades, tá? Algumas estratégias que nós podemos ter diante de um trabalho ativo, ou seja, colocar o estudante, né, mãos à obra, né, o aprendiz mãos à obra. Então, eu trago 4 grandes
estratégias, né? Tem um monte, gente, tem um monte de estratégia de metodologia ativa, tá? Depois eu vou colocar aqui o desenho do livro, que é bem bacana, vocês conseguem encontrar na internet, na forma de e-book ou na forma mesmo, né, capa dura para comprar. Mas eu não vou fazer propaganda não, viu? É só uma sugestão, eu não vendo nada aqui, tá? Eu só vendo a ideia de nós sermos melhores para fazer uma educação melhor ainda, tá? E eu nem vendo, né? Eu jogo as ideias. Vamos lá. Então, eu tenho um brainstorming, eu tenho um mapa conceitual, eu tenho jogos e simulações e tenho uma aprendizagem baseada em problemas. Gente, o primeiro que eu usei foi a aprendizagem baseada em problemas. Nossa, que bacana! Você não tem noção, para quem não usa, né? Porque para quem usa tem noção. Você não tem noção de como que é ver na cara do seu estudante ele fazendo a conexão e dizendo: Ah, professora! Gente, ficou loop assim na minha memória, sabe? É muito bacana como você proporciona o encontro do seu aluno através de uma metodologia, através de métodos, né, que recorrem aí ao aparato científico na descoberta de um conceito, ou na descoberta de uma teorização, ou na descoberta de uma aplicação. Então vai depender do teu problema, obviamente, né? Mas é muito bacana. Mais surpreendente ainda é quando você parte da realidade, né? Você leva os seus alunos para observar alguma coisa, você pede que eles observem, que eles assistam alguma coisa, que eles dali deduzam, eles já estão fazendo ó, dedução, e que eles partam ali para qual é o problema daquela situação. O que eles acham que precisa resolver ali? Aí, nessa pancada aí da pergunta, tu tá trabalhando com um monte de coisa. Tu tá trabalhando com valor, tu tá trabalhando com procedimento, tu tá trabalhando com operacionalização logística, tu tá trabalhando com o próprio conteúdo da disciplina. Então, é bem estimulador. E aí, ele vê-se na necessidade, você também vai ver essa necessidade, professor e professora, quando você fizer isso, que o aluno precisa, precisa se comunicar com outras áreas, ele não vai ter só uma área. Ele precisa se comunicar com um conjunto, então daí você já tem a interdisciplinaridade. Então, dentro dos passos da pesquisa, ele já vai operacionalizando aquilo que está no método científico e ele não vai só entender o método científico quando ele chegar no ensino superior. Ele já vai entender o método científico na própria prática da lida, de conhecer, de descobrir, de argumentar, de experimentar, de aplicar. Entendem? E aí você pode ter ou não o apoio das tecnologias, né? Eu vou já dar alguns exemplos de softwares que podem ser utilizados para isso, né? Mas é uma proposta que eu acho que é uma proposta muito bacana, muito interessante, que pode ser interdisciplinar, pode ser feita por mais de um professor. Então é bem interessante, tá? Outra proposta que todo mundo gosta, até se eu fizer aqui com vocês agora, vocês vão gostar, né? São jogos e simulações. Então, se a gente brincar aqui, se a gente concorrer, ainda mais se tiver um prêmio no final, todo mundo vai querer participar desse jogo, todo mundo vai querer ganhar, né? Então, é bem interessante, porque dependendo do jogo, da simulação, dependendo do conteúdo que você escolhe, né? Você trabalha aí com a colaboração, trabalha de uma forma lúdica, você traz um contexto, uma situação, você traz a aplicação para aquela situação. Então também é muito interessante, né? Fora a questão da gamificação, dos gráficos e tal, né? Que deixa o aluno ali super intertido. E aí, outro ponto também é o mapa conceitual, tá? O mapa conceitual, ele traz benefícios quando a gente quer fazer uma culminância, uma síntese, né? Então é muito interessante porque o aluno ele vai colocando aquele desenho, ele vai fazendo aquela linha lógica, né, que dentro do mundo dele, dentro da sistematização dele tem. Então você trabalha com a compreensão global, você trabalha com a criatividade, você trabalha com o poder de síntese, de avaliação e você também pode trabalhar interdisciplinarmente. O brainstorming, que assim, eu faço basicamente quase todo começo de aula, de conceito, né? Quando você precisa saber entender o que, que é, e aí você precisa trazer sua bagagem, você precisa colocar o que você tem, o que é que você está trazendo, para que a conexão ela seja de fato mais significativa. Então, você traz a questão, né, o respeito, toda ideia vai contar, a participação coletiva, a criatividade, a colaboração, né, a diversidade de ideias também é uma prática muito bacana que vai
trazer o quê? Uma aprendizagem ativa, beleza? E aí eu trago aqui alguns softwares, tá? Para vocês verem. Aqui na aprendizagem baseada em problemas, né? Tem o Padlet, queridinho. Eu ainda tô devendo para vocês os tutoriais. Ai, meu Deus, mas vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho o Padlet, tem o Google Forms, tem o Classroom, que você pode fazer ali, né? Um projeto. Você pode fazer uma sala do Classroom como se fosse um projeto, entendeu? E aí, dentro da sala do Classroom, você pode colocar várias atividades que vão culminar, né, no projeto ou no problema a ser resolvido. E aí, tem várias disciplinas lá dentro. Então, é bem interessante, tá? Só deixando aqui uma inspiração para vocês que o Google Classroom, ele é uma plataforma da Google e ele fica disponível principalmente em todas as suas ferramentas, né, para a galera que faz aí o pacote do Google for Education, né, que até então ele é gratuito. Você não precisa pagar por ele, mas você precisa ter uma equipe muito boa de TI que vai fazer toda essa mediação tecnológica aí com a equipe da Google. Existe o outro pacote, também voltado para a educação, que é já com as ferramentas mais elaboradas, tem menos limitação, mas assim, já o formato free do Google for Education, que o que eu tô falando que é pago é o Plus, né? O Google for Education, ele já traz bastante coisa aí pra gente trabalhar, tá? Também não tô sendo patrocinada pela Google, não, tá? Tô dando só a dica que é o que eu uso e acabo falando, né? Os jogos e simulações, a gente usa muito o Kahoot, né? Gente, isso aqui tudo é free, viu? Tudo é free, tá? Tem um Kahoot, que é um jogo de perguntas e respostas, né? Que depois que meus alunos descobriram, eles jogaram até entre eles mesmos. Muito bacana, porque eles podem criar uma conta e eles podem fazer o quiz. É bem bacana. Assim como o Quick Draw, acho que tá bem pequenininho aí, não tá dando para vocês verem muito, mas os slides estão aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá? O Quick Draw é isso mesmo, desenhar rápido. Então você vai tentar, vai ter um nome lá para você desenhar e você vai tentar desenhar. E aí você joga isso com um colega, você joga isso na tela espelhada lá dentro do Meet, você vai brincando antes de começar a aula no intervalo e tal, então é bem bacana. O Socrative, ele é uma plataforma também do tipo de testes, né? Você pode usar questões de verdadeiro ou falso, de marcar e resposta curta. Então ele é bem bacana porque também ele lança aí uma proposta muito semelhante ao Kahoot para você jogar também, tá? Mapa conceitual e brainstorming, eu tenho o Jamboard, tenho usado muito nas minhas aulas, muito bacana, porque você pode compartilhar para os alunos também colocarem escritas, desenho, figuras lá dentro do Jamboard, e o MindMeister, que é um aplicativo para mapa conceitual, fazer mapa mental. Tá? É bem bacana, bem interessante, também já utilizei com os meus alunos, todos eles são versão free, versão gratuita, tá bem? Gostaram das possibilidades? E aí aqui é o livro, olha só. Esse aqui é o livro, esse aqui. Esse aqui é o livro que eu falei para vocês, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, e organizado pela Lilian Baqui e o José Moran. Acho que é assim que fala o nome dela, tá? São duas personas aí admiráveis que estão aí debatendo, que estão lançando ideias, orientando a respeito do ensino híbrido, das novas tecnologias. Vale a pena ler, uma leitura muito didática, muito prática, muita experiência, muito bacana. Muito obrigada a todos vocês, deixo aqui os meus contatos, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês peguem aí o mapa que vocês fizeram do que é Metodologias Ativas, peguem aí a ideia de vocês, que vocês revisem todo esse material, que vocês troquem figurinhas e que vocês usufruam de todo o tempo que vocês tiverem para pensar possibilidades e para pensar na forma do engajamento dos alunos, dos estudantes de vocês. Tá certo? Fico aqui muito agradecida, muito honrada pelos comentários, né? Paulo Vinícius aí colocando que a aprendizagem baseada em problemas pode ser feita a partir da prática e se cria uma teoria, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui a minha disposição e eu espero poder contribuir com vocês ainda mais nesta caminhada. Próxima terça-feira, Deus quiser, nós estaremos aqui, tá certo? Fiquem todos bem,
se cuidem, se puderem, não saiam de casa, né? Procurem alguma coisa em casa para fazer, uma brincadeira com os filhos, né? Uma conversa bem bacana aí com as pessoas da sua casa, assista um filme, né? Continue comprando, né? Do mercado local, fazendo aí seus pedidos de delivery e tome bastante cuidado com todas as recomendações que a gente precisa ter nesse momento de pandemia, certo? Então, um beijo para vocês, um forte abraço e fiquem bem, fiquem em paz, tá? Até a próxima live então, viu, gente? Tchau, tchau.